são as linhas do trânsito que mais ajudam Brasília a exercitar um dialeto. E no vai e vem entre o pensar e o falar, ganha o imaginário. Em que outro lugar uma tesourinha não corta, só agrega? Agulhinhas também, apenas se juntam, não espetam. Em que outro lugar balões são amantes da terra firme? Pardal tá sempre no alto, mas sem asas, de olho em quem tá voando sobre o asfalto. Em que outro lugar seca combinaria tão bem com camelo? Não com duas corcovas, mas com duas rodas, hein? Em que outro lugar? Mas tem uma palavra que quase deixou de transitar entre este vocabulário aí tão criativo. Qual? Zebrinha. O micro-ônibus listrado, que chegou a ligar as asas sul e norte, cruzeiro e octogonal, aos locais de trabalho dos servidores públicos, já não eram vistos há 10 anos, mas agora voltaram a circular. E no mês que vem serão 46 ao todo e com a mesma roupagem. Resta saber se vão voltar a ocupar o mesmo espaço na memória dos brasilienses. Aí está a versão original de 1980, totalmente desenhada só para os passageiros daqui. Eu estava outro dia na W3 caminhando com a minha filha e aí quando eu vi, gritei, ó o zebrinho, zebrinha. Aí minha filha, mãe, que isso, tá louca? Que zebrinho, zebrinha, o zebrinha ali, o ônibus. Aí eu fui contar pra ela que era aquele ônibus que a gente pegava. Eu não pegava todo dia, mas quando precisava fazer um trajeto diferente, e a gente via ele chegando de longe. E é claro, quem lembra do Zebrinha, daquela época que ele circulava, abre um sorriso quando vê ele de novo aí, né? Tem toda uma questão de linhas mais retas, mais próximo daquilo que de um design não comum, assim como Brasília não tem um design comum, a ideia era ter um ônibus com um design específico para o Distrito Federal. Entra em funcionamento em 1981, foi feito um concurso, tanto para o design quanto para o nome. O nome acabou pegando carinhosamente depois. E não teve propaganda enganosa, não. Nos primeiros anos, marcou horário, o Zebrinha aparecia, deixando um rastro de boas lembranças. Eu usei o Zebrinha muito para ir para a aula entre os 10 e 15 anos, porque eu morava numa quadra da Asa Norte, que era a última quadra, o último bloco, que era muito longe para ir para a W3 e muito longe para ir para o Eixinho pegar o ônibus. E o Zebrinha parava na entrequadra. E era incrível para mim, era como se ele me buscasse praticamente na minha portaria. Como se fosse um transporte de mobilidade urbana, só que mais alternativo, sabe? Mais, não sei, mais pessoal assim, enfim. A passagem mais cara era o diferencial. O troco, todos os 20 passageiros iam sentados. Não passavam pelas longas filas da rodoviária. Nem cobrador o micro-ônibus tinha. O Zebrinha fez até com que os moradores do plano deixassem os carros em casa. Na década de 80 e o começo da década de 90, era um sinal de status você andar de Zebrinha, porque não só porque custava o dobro, mas porque você acabava elitizando o serviço para que fosse utilizado, consumido ali pelos habitantes das asas. A Zebrinha torna parte da identidade da mobilidade do Distrito Federal. Desde quando eu me entendo por gente, eu ando de Zebrinha, assim, porque como eu sempre morei no Fernando da Sul, então era mais fácil para mim pegar ele, porque ele passava na comercial da quadra que eu morava, então eu não precisava nem ir pra parada, só dar o sinal ali na comercial mesmo, que ele parava para mim, eu subia. Mas foi na entrada dos anos 2000 que a dobradinha preço alto e qualidade desandou. Cada vez mais parecido com o transporte convencional, o Zebrinha viu os passageiros insatisfeitos debandarem. Os donos das empresas se viram obrigados a reagir. Quem contou pra gente na época foi Rita Yoshimine. Foram 2 anos e meio cobrando R$ 1,80. Agora, a passagem do Zebrinha custa R$ 1,20. O dono da empresa, Wagner Canhedo Filho, disse que o preço até poderia ter caído sim antes. Só que o problema apertou agora e no bolso.
o número de passageiros caiu. E se a promoção não fosse feita, seria o fim dos Zebrinhas. E não adiantou em nada o esforço dos empresários. As Zebrinhas continuaram dando problemas como os transportes comuns. Em 2008, o Bom Dia DF noticiou. Repara só no talento da apresentadora. Roda aí, Eduardo Miranda. Eles já foram um bom exemplo de conforto e segurança. Hoje os Zebrinhas são um bom exemplo sim, mas de como não se deve transportar passageiros. Tem dia que eu pego esse aqui às 5h40, tem dia que ele passa às 6, 6h10, tem horário não. A frota é velha demais, não é? Eles colocaram catraca, mas os ônibus são velhos desde 82. Tinha cortina na janela, ele passava, eu acho que a cada 15 minutos. Agora é 40 minutos. Mas se antes deu zebra, essa daí, o que se espera nos próximos meses é a réplica desta outra imagem, da excelência dos primeiros anos. Era muito legal que, dependendo do horário também, eu sempre encontrava as mesmas pessoas, principalmente quando era o horário fixo, né, de trabalho, alguma coisa assim. Então, Zebrinha tem todo o seu charme aí no nome, no jeito de ser, e ainda bem que está de volta. É incrível ver ele voltando, fiquei feliz. E que agora dê certo. Afinal, tatuado em tantas memórias, o nome Zebrinha já está impresso na identidade de Brasília. Assim como cidades como Santos ou Rio de Janeiro tem bondinho, assim como Curitiba tem o BRT tubular deles, assim como São Paulo tem os ônibus elétricos com pantógrafo, a Zebrinha torna parte da identidade da mobilidade do Distrito Federal. É um traço do Distrito Federal. É como pensar no Distrito Federal sem as Zebrinhas, é pensar no Distrito Federal, sei lá, sem a torre de TV. Faz parte e ela é importante para o transporte, para a mobilidade. Isso que é o mais legal.